Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, tá? Essa aula vai ser sobre diagnóstico topográfico em neurologia e vai ser uma continuação um pouco da aula de neuroanatomia e de grandes vias de revisão. Então, com aquele conhecimento básico, a gente consegue entrar em diagnóstico topográfico, que vai ser a essência para depois a gente chegar no exame neurológico, tá? Eu acho que essa é a melhor ordem, a ordem mais didática para a gente chegar no exame neurológico com o conhecimento básico por trás. Então vamos lá, os objetivos dessa aula são conhecer o processo diagnóstico neurológico, vou fazer uma breve introdução sobre isso, saber reconhecer as principais topografias de acometimento do sistema nervoso, tá? Com essas principais que eu vou mostrar aqui na aula, que não são todas, lógico, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer diagnóstico topográfico em pelo menos mais de 90% dos casos, correlacionar as etapas do exame físico com as topografias. Que a gente vai indo bem na ordem que as coisas foram desenvolvidas mesmo. Primeiro a gente foi descobrindo o que cada área do sistema nervoso faz, depois a gente foi desenvolvendo manobras para tentar examinar essas áreas. Então vamos lá, só para começar a introdução, quando a gente está falando de diagnóstico neurológico, né, que é o grande objetivo por trás desse aprendizado, a gente sabe que o exame à beira de leito tem uma acurácia diagnóstica de 77% na neurologia. Tá? Isso é muito bom, porque poupa muito tempo da gente e investigações desnecessárias. Com um método clínico ali, colhendo uma anamnese, fazendo um exame físico, a gente consegue estreitar muito as possibilidades do paciente, né? Então a gente consegue escolher bem os exames complementares que a gente vai pedir para o paciente. Então a gente poupa investigações desnecessárias, poupa risco do paciente. E a gente poupa muito tempo também de ficar, às vezes, indo atrás de locais ou de hipóteses diagnósticas que não sejam correspondentes. Então isso é uma coisa muito boa da neurologia, que as outras áreas clínicas às vezes não tem tanto, né? Às vezes o exame clínico das outras áreas perde um pouco, justamente pela complexidade que é o sistema nervoso, ele permite uma avaliação clínica muito boa. Cada área do sistema nervoso tem suas funções específicas e a gente consegue identificar isso. Às vezes não é tão fácil a gente identificar uma areazinha do pulmão que está disfuncionando, porque, enfim, às vezes o nosso exame físico não é tão sensível para isso. Então, o exame neurológico ele é muito bom nisso. Ao mesmo tempo, ele tem um lado ruim, que é quando você não consegue chegar numa hipótese diagnóstica boa à beira do leito, se você só tem os exames complementares, você também fica mais perdido do que com as outras áreas clínicas, né? Porque a gente sabe que existem muitas variações anatômicas de significado incerto, existem muitas alterações benignas que não vão ter correlação com o quadro clínico do paciente, mas vão poder aparecer nos exames complementares. E isso tudo acaba dificultando o raciocínio por trás quando você não tem uma clara ideia de onde está o problema do paciente ou do que possa ser. Tá? Então, tem alguns artigos que falam sobre isso e eles focam muito no método clínico neurológico que foi desenvolvido e o fato dele ser diferente do método clínico das outras áreas. Tá? Então, assim, o que a gente usa? Quais são as grandes informações que a gente usa para fazer um diagnóstico neurológico? Isso funciona para qualquer área da clínica médica, só que na neurologia, como eu falei, isso é um pouco mais sensível, né? Então, a gente usa o tempo de evolução de doença do paciente. Por que isso é importante? A gente dividir se uma doença é aguda, subaguda, crônica ou episódica também, um pouco mais para frente. Isso ajuda a gente porque o tempo de evolução é a informação da anamnese que mais se correlaciona com o processo fisiopatológico por trás do quadro do paciente. Então, com isso, a gente tem uma noção fisiopatológica do que está acontecendo com o paciente. Então, posso falar isso parece um processo vascular, parece um processo neoplásico, parece um processo neurodegenerativo, por exemplo. E a segunda informação é o diagnóstico topográfico. Por que é importante o diagnóstico topográfico? Porque a gente sabe que diferentes áreas do nosso corpo são afetadas por diferentes doenças. Então, se eu começar a falar com você que a topografia do paciente parece ser no coração, eu falo que ele tem uma dispneia cardíaca, eu falo que ele tem uma síndrome de baixo débito, eu falo que ele tem uma síndrome edemigênica, parece uma insuficiência ventricular esquerda com insuficiência ventricular direita. Você vai pensar em um grupo de doenças que afetam o coração. Mas se eu já falo para vocês que eles têm fraqueza, perda de sensibilidade, alteração da fala, essas coisas, vão pensar que tem doença do sistema nervoso. E são doenças totalmente diferentes que vão afetar o sistema nervoso e que vão afetar o coração.
E aí, dentro de cada sistema, isso também é verdade. Como no coração a gente tem as doenças que afetam o pericárdio, as doenças que afetam o miocárdio, as doenças que afetam o endocárdio, na neurologia a gente também tem as nossas subtopografias, as doenças que vão afetar os cérebros, as doenças que vão afetar a medula, as doenças que vão afetar as partes do sistema nervoso periférico. E também, cada doença vai ter preferência por acometer cada uma dessas áreas. Então, o diagnóstico topográfico é essencial. Primeiro, dividir em qual sistema está e em qual subparte desse sistema está. Na neurologia, a gente tem as subdivisões dela, que são as principais, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Tá? Então, vamos começar um pouco do tempo de evolução. Então, como eu falei, o tempo de evolução dá aqui informação. A principal causa fisiopatológica por trás, o mecanismo fisiopatológico por trás do acometimento do paciente. Né? Quando a gente está falando dos processos patológicos, a gente tem esses clássicos aqui. A gente tem vascular, inflamatório, neoplásico, degenerativo, infeccioso, congênito barra hereditário, autoimune, tóxico e traumático, e endócrino metabólico barra elétrico. Tá? Isso aqui dá para fazer um acrônimo que é chamado de VINDICATE. E aí lembrar que os dois últimos tem duas, né? Tóxico, traumático, endócrino metabólico, elétrico. E assim, a gente já sabe instintivamente, mais ou menos, quando a gente pensa em cada um desses. A gente sabe que os processos vasculares, principalmente os vasculares arteriais, eles tendem a ser o quê? Hiperagudos. Se você imaginar um IAM, um TEP, um AVE. Então, esses processos vasculares, eles tendem a se manifestar assim, bem hiperagudamente. De uma hora para outra, o paciente desenvolve déficit. Já processos vasculares venosos, mesma coisa que acontece, por exemplo, numa trombose venosa profunda ou numa trombose venosa cerebral, a gente tende a ter um tempo de evolução um pouco mais subagudo. Tá? Quando a gente está falando de quadros inflamatórios, é o grande marcador eles serem subagudos. Eles não tendem a ser hiperagudos igual aos processos vasculares. Então, quando a gente está falando de inflamações, meningites, encefalites, mielite, tendem a ter um tempo de evolução mais subagudo. Eu digo horas, a poucos dias e até às vezes poucas semanas. Tá? Neoplásico. Neoplásico também depende. Se a gente está falando de neoplasias malignas, eles podem ter um tempo de evolução mais subagudo. Né? As neoplasias malignas tendem a ter um desenvolvimento mais rápido, tem de ser algumas semanas de evolução. Já as neoplasias mais benignas, por exemplo, o meningioma, tendem a ter um tempo de evolução totalmente crônico. Tá? Quando a gente fala de processos neurodegenerativos, eles tendem a ser crônicos. Tá? Eles podem dar complicações agudas em cima, como qualquer outro processo, mas eles tendem a ser tempo de evolução o quê? Crônico e lentamente progressivo. Vão progredindo de forma imparável. Tá? Processos infecciosos, a mesma coisa. E o tempo de evolução ajuda a gente até pensar em qual agente etiológico pode estar por trás. A gente sabe que a gente tem processos infecciosos que são mais agudos, como uma meningite bacteriana aguda. A gente sabe que a gente tem processos infecciosos que são mais crônicos, como as complicações neurológicas do HIV, algumas complicações neurológicas da tuberculose. Então, a gente consegue pensar nos agentes etiológicos, pensar nas bactérias mais quentes, ou às vezes alguns vírus mais frios, tá bom? Então, a infecção também pode abranger um raio de tempo de evolução, mas então sempre está no diagnóstico diferencial de tudo, mas você consegue restringir pelos agentes etiológicos. Processos congênitos hereditários tendem a ser também de tempo de evolução cronicamente, né, cronicamente progressivos. E aí, para diferenciar do processo degenerativo, eles tendem a ter história familiar, eles tendem a ter um início mais precocemente na vida, o processo degenerativo tende a ser mais tardio. Então, a gente vai vendo, e depois disso tudo, a gente tem essas outras informações que ajudam a gente, que remédios o paciente toma, quais são as exposições ocupacionais para pensar em processos infecciosos, qual a história familiar do paciente e tal. Processos autoimunes, tá? Que entram dentro ali da questão inflamatória também, mas a gente vai ver que, principalmente na neurologia, a gente tem algumas doenças autoimunes que têm síndromes clínicas específicas, mas tendem a ter, a maioria, tempo de evolução subagudo. Algumas são crônicas, mas a maioria se desenvolve de forma subaguda. Tóxico e traumático. Então, trauma a gente sabe que é sempre agudo, né? Você bate a cabeça, você bate a coluna, você bate qualquer parte do corpo, você tende a ter complicações agudas daquilo ali. E aí depois você pode ficar com sequelas ou não, tá? E tóxico. Então, um efeito adverso de uma droga, um efeito adverso de uma exposição, alguma coisa assim. Lembrar, tóxico e endócrino metabólico, eles podem dar qualquer tempo de evolução. Então, você pode ter tanto uma reação adversa aguda de uma droga, então, por exemplo, você toma um antagonista dopaminérgico agora, você faz uma reação de movimento involuntário aguda,
quanto você pode ter efeitos tardios do uso de droga. Como, por exemplo, você pode, com um antagonista dopaminérgico, não ter efeitos adversos agudos, mas depois de meses a anos tomando, você pode desenvolver uma síndrome de lentificação dos seus movimentos e rigidez muscular, que chamam de parkinsonismo, e você ficar com parkinsonismo medicamentoso. Isso é um efeito tardio. E vários medicamentos, vocês vão ver que têm efeitos adversos agudos e efeitos adversos crônicos, tá? Então, eles entram sempre no diagnóstico diferencial. Então, por isso que aquela informação da anamnese do que o paciente está tomando é muito essencial. Endócrino metabólico, mesma coisa. Então, a gente já viu, por exemplo, quadros de alterações da glicose. Então, a gente pode ter complicações agudas de uma hiperglicemia. Então, o paciente que, por exemplo, é diabético, esqueceu de usar a insulina e fica com uma hiperglicemia enorme, desidata, pode fazer uma encefalopatia hiperglicêmica de forma relativamente aguda, subaguda. Mas ele também pode ter complicações crônicas da hiperglicemia. Pode ter neuropatia diabética, ele pode ter ateromatose nos vasos dele, enfim, várias complicações também podem ser agudas ou crônicas. Então, processos endócrinos metabólicos também entram como possibilidades para qualquer tempo de evolução. E elétrico, tá? Elétrico tende a ser distúrbios que só afetam geralmente ou o cérebro ou o coração. No coração a gente tem as arritmias, no cérebro a gente tem as crises epilépticas, né? Os processos elétricos, eles podem ser causados por qualquer um desses quadros fisiopatológicos aqui em cima. Então, ele é como se fosse um processo fisiopatológico que entra junto com outros, tá? Então, a gente pode ter epilepsias por causas tóxicas, por causas traumáticas, por causas autoimunes, por causas hereditárias, por causas infecciosas. Todas essas podem levar a distúrbios elétricos do cérebro. É como se fosse uma fisiopatologia dupla, mas ele tende a ter origem numa dessas outras. Por isso que vários lugares vocês vão ler nem vão colocar elétrico, tá bom? E aqui é só uma tabelinha mostrando na neurologia aqui quais são as principais doenças e o tempo de evolução. Então, é aquilo que a gente falou. Hiperagudo, segundos a minutos. Aqui a gente tem os quadros vasculares, um AVE isquêmico, um AVE hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, que é o subtipo de hemorragia intracraniana. Crises, que são processos elétricos. Enxaqueca, que tende a dar sinais focais de forma aguda. Trauma. E aqui, metabólico e tóxico, entrando em todos os tempos de evolução, tá? Mas alguns dão mais alterações agudas e outros dão mais alterações crônicas. Então, olha só, as intoxicações agudas por álcool, por exemplo. Então, você tem uma libação alcoólica, você pode ficar atáxico. Você tem uma intoxicação por benzodiazepínico, você também pode ter um rebaixamento do nível de consciência, ficar atáxico. Você pode ter complicações agudas da hipoglicemia, você pode ter encefalopatia, você pode ter rebaixamento, você pode ter coma, você pode ter sinal focal. Então, você pode ter várias dessas alterações que se manifestam de forma aguda, mas você também pode ter quadros tóxicos metabólicos tardios. Tá? Então, uma deficiência de vitamina B12, você pode ter uma doença da medula, você pode ter uma doença dos nervos periféricos. Paciente que tem insuficiência renal de longa data, ele pode desenvolver uma encefalopatia urêmica, pode desenvolver uma neuropatia urêmica, mesma coisa com o fígado. E aí que a gente falou, os efeitos adversos das drogas, tanto reações agudas, aqui ele deu o exemplo da reação distônica aguda, quanto reações tardias, tá? Aqui ele deu o exemplo também de parkinsonismo induzido por drogas. Já os processos mais agudos, subagudos, tendem a ser aquilo exatamente que a gente falou, processos inflamatórios, então aqui a gente tem as doenças inflamatórias, as doenças desmelinizantes, que ele coloca aqui na neurologia, que muitas delas são doenças autoimunes, tá? Processos infecciosos, e aqui as infecções que estão mais para o lado agudo, tipo meningite bacteriana, as infecções que estão mais para o lado crônico, como as complicações do HIV, as complicações da sífilis, as complicações da tuberculose. E a mesma coisa nas doenças inflamatórias. A gente tem o Guillain-Barré, que é uma faceta um pouco mais aguda de uma doença do nervo periférico, CIDP. Tá? Não se preocupem, por enquanto, agora com esses diagnósticos, só para vocês terem uma ideia de que conforme você vai estudando as doenças, você vai começando a classificar o tempo de evolução delas. Isso já vai ajudando você a pensar em hipóteses e excluir hipóteses na anamnese. Mesma coisa que para neoplasias. As mais malignas são mais agudas, as mais benignas são mais para crônicas. E aqui os processos neurodegenerativos. Todos são uma evolução crônica e progressiva. Tá? Vamos seguindo aqui. Funcionar. Então, deu uma passada rápida só nessa questão do tempo de evolução, que é importante. Vamos entrar agora no, de fato,